Olha para a sua última hora de vida. O que você produziu de real? O que você absorveu que vai durar mais de 10 segundos na sua memória? Se você é como a maioria, você passou pelos últimos 60 minutos só reagindo. Reagindo a notificações, reagindo a vídeos curtos que você esquece assim que desliza o dedo, reagindo a emoções que não são nem suas. A verdade é que você pode estar se tornando uma pessoa líquida, sem densidade, sem peso. O sistema adora isso. Porque uma pessoa sem peso é fácil de carregar para qualquer lado. É fácil de convencer a comprar o que não precisa, a odiar o que não conhece, é viver uma vida que não escolheu. Parei de aceitar esse ruído, decidi buscar o que é sólido, o que tem um fundamento, o que dá estabilidade quando o mundo ao redor entra em colapso. Eu decidi buscar o lastro. Há algum tempo eu percebi um sintoma grave. Eu não conseguia mais sustentar a atenção em nada que exigisse esforço. Eu abri um livro clássico, um livro cheio de valor. Em 5 minutos meu cérebro implorava pelo celular. Isso não é déficit de atenção, isso é uma forma de atrofia. A modernidade fez a nossa mente ficar viciada em dopamina barata. Estamos perdendo a capacidade de aprender porque a gente perdeu a capacidade de focar. E quem não aprende, não evolui, fica obsoleto. Hoje, o homem comum é barulhento por fora e absolutamente vazio por dentro. Ele tem opinião sobre tudo, mas ele não tem fundamento sobre nada. Ele debate na internet com a mesma confiança de quem lê um artigo inteiro quando ele só lê o título. E o mais cruel é que ele nem percebe que está vazio. Porque todo mundo ao redor está igual. É cego guiando cego, e quando todo mundo está perdido, ninguém acha que está perdido. A gente vive na era do agora. Tudo precisa ser rápido, tudo precisa ser mastigado, tudo precisa ser resumido, facilitado. Só que a realidade não funciona assim. As coisas realmente não importam, tem um tempo de maturação que o imediatismo não respeita. Então, formação de caráter demora. Domínio cultural demora. Estabilidade financeira real, não essa sorte de apostador que tem por aí, ela demora. Relacionamentos sólidos demora. Fugir do que é superficial e abraçar o que é profundo demora. Mas espera, por que demora? Porque tudo que tem valor exige repetição, erro, ajuste. Exige que você se confronte com a sua própria mediocridade até você conseguir superar ela. Isso não cabe num vídeo de 60 segundos. É normal você preferir 10 podcasts de autoajuda do que enfrentar a leitura de um clássico. Mas por quê? Porque o livro ele exige uma postura ativa. O vídeo só exige que você esteja lá, sempre presente, esperando que aquilo chegue até você enquanto a sua mente divaga. Essa sociedade trocou a catedral pelo barraco de compensado. É mais rápido de construir, mas não aguenta o primeiro vento. E quando o vento vem, e ele sempre vem, você desmorona. E aí vem a crise existencial, a ansiedade, a sensação de vazio. Mas ninguém te diz que isso é consequência direta de uma vida sem fundamento. E aqui que entra a necessidade do lastro. Na arquitetura, na mecânica, na vida. Se algo vai subir muito alto ou enfrentar muita pressão, ele precisa de peso na base. Fundamento que ninguém vê, mas que sustenta tudo ali. O lastro não é um peso morto, é o peso que dá autonomia. A modernidade, ela vendeu a ideia de que liberdade é você não ter amarras. Isso é uma mentira. Liberdade sem ordem é só deriva. Na verdade, isso é você ser levado pela correnteza do mercado e das opiniões alheias. Quando você tem lastro, você tem princípios que são inegociáveis. Você tem uma reserva financeira que permite você dizer não para quem você não respeita. É ter cultura clássica que te protege da injustiça do mundo. É ter um critério próprio em vez de você deixar o influencer e os posts dizendo o que você tem que pensar. Essa é mais do que alguém que só fala de futebol, de mulher, de política. Existem 3 tipos de pilares práticos do que eu chamo de lastro. Primeiro, o lastro espiritual. Não é esse autoajuda barato. É você reconhecer que existe uma ordem maior que você. Que existem princípios morais que não foram inventados ontem e não vão ser descartados amanhã. Quando você se ancora em algo que é transcendente, ou seja, Deus, virtude, verdade, você para de ser refém das oscilações do mundo. Você tem um norte que não muda quando a cultura muda, e sem isso, os outros 2 pilares viram apenas ferramentas vazias. Segundo, lastro intelectual. Você precisa de uma base cultural que não envelhece. Filosofia clássica, literatura de que sobreviveu há séculos, história real de homens que foram melhores que nós para que possamos nos inspirar neles. E não é questão de você ser pedante, é questão de você saber se defender.
Quando você tem referências sólidas, você não cai em qualquer narrativa que te venha. Você sabe como nivelar sua régua e se distanciar do que é medíocre e que ninguém mais percebe hoje em dia. Também tem um lastro financeiro. Eu não estou aqui falando de ficar rico. Eu estou falando de você ter meses de estabilidade financeira, de atingir a qualidade de vida e de não depender do próximo pagamento para poder sobreviver. Porque quem vive no sufoco financeiro não tem a liberdade para poder melhorar. Ele precisa comprometer todo o tempo que tem, aceita qualquer emprego, qualquer humilhação, qualquer acordo. A liberdade financeira não é luxo, mas ela dá dignidade para você. Então, esses 3 pilares se alimentam. Quando você tem fundamento espiritual, você sabe o que vale a pena buscar e o que deve ser rejeitado. Quando você tem estabilidade financeira, você pode ficar dedicando o seu tempo ao que é profundo, sem você precisar vender sua alma. Quando você tem a cultura, você enxerga padrões que os outros não veem e você não vai cair nas mesmas armadilhas. Mas tem uma hierarquia aqui. O espiritual vem em primeiro, sempre. Porque sem ele, você pode ficar culto, rico e ainda assim completamente perdido. Ainda assim vazio, ainda assim escravo das suas próprias paixões e da aprovação alheia. A realidade é o que é. Ela não se importa com a sua ideologia ou com o seu sentimento. Se você não ordena a sua vida financeira, você vai ser escravo. Se você não ordena a sua vida intelectual, você vai ser ignorante. Se você não ordena o seu corpo, você vai ser fraco. Se você não ordena as suas relações, você vai ser sozinho. Mas isso não é uma coisa mística, isso é uma técnica, é decisão. O alinhamento com a verdade é o que separa o homem que constrói do homem que sobrevive. Eu sei que isso pode soar duro para você. Eu sei que tem gente que vai chamar isso de elitismo, de arrogância, de sei lá o quê. Deixa eu ser claro. Eu não estou aqui para dar motivação. Motivação é para quem não tem disciplina. Eu estou aqui para poder falar de ordem prática, de estrutura, de fundamento. Porque no fundo você já sabe disso. Você já sabe que você está desperdiçando tempo. Você já sabe que está aceitando menos do que você deveria. E você pode estar adiando o confronto com a sua própria mediocridade. Olha ao seu redor. Todo mundo correndo, todo mundo ocupado, todo mundo com opinião formada sobre tudo. Agora faz uma pergunta simples. Quantos deles realmente sabem algo? Quantos construíram algo que vai realmente durar? Quantos têm fundamento de verdade ou só ficam repetindo o que ouviram? A resposta que é o quê? Quase ninguém, né? E é aqui que entra a busca pelo lastro. Não como um projeto, mas como uma necessidade de sobrevivência intelectual e espiritual no mundo que quer te reduzir a nada. Então tem um último ponto que eu preciso tratar aqui antes de fechar. Você olha para as redes sociais e vê todo mundo vencendo, todo mundo em viagem, todo mundo feliz, todo mundo conquistando. E aí você se sente atrasado, perdido e insuficiente. Mas isso é veneno puro. Por quê? O que você está vendo não é a vida real dessas pessoas. É a versão editada, é o highlight, é aquela mentira que é bem produzida. Enquanto você se compara com fantasias, você perde tempo de construir algo que é real. Relaxa também você ter a coragem de sair dessa corrida estúpida, de parar de medir seu valor pelo número de curtidas, pela aprovação de estranhos. Porque você não está competindo com ninguém. Você está construindo uma base que ninguém vai ver, mas que vai sustentar tudo quando a tempestade chegar. Então esse canal ele é um registro dessa busca por ordem intelectual, cultural e patrimonial. É uma busca pelo retorno do que realmente tem valor e do que passou pela prova do tempo, que foi testado e praticado pelos aqueles que vieram antes da gente. Sem promessas mágicas, sem hype nojento que domina as plataformas, apenas a busca pelo que é sólido. Então, se você quiser continuar sendo carregado pelo vento, o YouTube está cheio de distração para você. Mas se você quer começar a dar peso à sua existência, bem-vindo ao lastro. O desafio para hoje é forte, mas é simples. Desliga o barulho. Pega um livro denso, não um resumo, não um podcast sobre ele, mas o livro mesmo. E deixa o autor que sobreviveu ao tempo falar com você em silêncio, ou pelo menos aí uns 30 minutos. Não precisa ser prazeroso. Aliás, provavelmente não vai ser. Pode ser que seja difícil, a sua mente vai resistir, seu corpo vai querer levantar, sua mão vai coçar para pegar o celular. Mas você aguenta um pouco. A ordem começa no que ninguém vê. Escreve aqui no comentário o nome de um autor clássico que você nunca leu, mas sabe que deveria ter lido. Apenas um nome, sem desculpa. Até a próxima, sem pressa e com fundamento.